Mas é o caso, eu acho que vale a pena, talvez. Cheguei aqui. Depois vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Vamos pegar esse caso aqui. Vamos lá, tchau, humanidade. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o caso de uma simetria por um local, vamos trabalhar essa questão agora um pouquinho. Vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente já faça a seguinte situação, né? Tem um campo escalar φ, um campo escalar complexo, tem um campo fermiônico ψ. Então vamos introduzir uma simetria local para ambos, né? Então a gente tem uma transformação fininha que vai desse modo exponencial de I, vou colocar aqui então o parâmetro da transformação, vamos chamar esse parâmetro aqui de alfa. A carga do Qφ e o φ, né? Transformação de fase. E a mesma coisa para o ψ, transformando-se sobre a mesma simetria comum, só que com uma carga, claro, diferente. E vamos colocar aqui, então a simetria agora é local. Vamos trabalhar dentro dessa perspectiva de uma simetria local, onde o alfa então é função de t de x. Pensar assim, tá? Então, a gente sabe que o lagrangiano normal, o lagrangiano para φ e para ψ, ainda no nível global, vamos esquecer que a simetria local, quando a gente pega o lagrangiano para ψ e para φ, normalmente a gente adota a formulação, os termos canônicos, né? Vamos lá, então a gente teria um termo que seria, vamos ver, o φ ponto está o termo quadrático, derivada temporal. Depois aqui nós temos aqui o parâmetro A, termo gradiente de φ estar, gradiente de φ. A mesma coisa do ψ, a gente vai ter agora o termo psidade. A gente vai só colocar o I aqui, né? I. Área, DT, C, aí aqui a gente tem o termo I, parâmetro B, termo área, sigma, gradiente psi, e aí a gente pode introduzir também um termo que é próprio os dois, a gente pode introduzir o termo do tipo, se a gente não daria, a gente poderia pensar, eu poderia escolher um termo que seja invariante rotacional, algo desse tipo, psidade, psi, isso aqui é um escalar, isso aqui pode ser acoplado com um escalar, mas se esse cara aqui for carregado, essas duas fases fatalmente vão se cancelar. Então esse termo aqui vai ficar sem pareamento, então a fase dele sobra. Então, aí se nós estamos supondo que as cargas não são nulas, né? Que os dois campos, nenhum desses campos aqui é neutro, então não tem como colocar um acoplamento desse tipo, a não ser que eu quisesse colocar assim, um acoplamento desse tipo. Isso aqui faz sentido. Aqui. É um acoplamento desse tipo aqui. Uma constante de acoplamento lambda e um termo que poderia ser psidade psi está. Então, em termos ainda de uma simetria global, todas as fases se cancelam porque as fases são, né, as fases passam pelas derivadas, né? Quer dizer, a transformação desse cara aqui é a mesma que a transformação desse cara. Se eu tirar o gradiente de ambos os lados aqui, esse termo aqui vai ser
Mas vai ser inerte porque ele é constante. Mas agora, se a simetria local, então isso aqui é a simetria global, então isso aqui é invariante sobre, né, o 1 global. Se agora o 1 fica local, como nós estamos definindo, né, como a nossa transformação ela não mexe nas coordenadas, o fato desse parâmetro aqui depender de t e de x, tudo bem, não quer dizer que eu não estou fazendo transformação nas coordenadas. Então a gente já sabe que aquela regrinha, que aquela propriedade funciona. A derivada do delta é o delta da derivada desde que o filhinha, né, tx, ou perdão, delta phi, você pula, tá? Delta, vamos dizer, campo genérico, a gente sempre usa phi grande para campo genérico, né? Então, a variação. Da derivada é a derivada da variação, desde que a variação do campo, né, seja sempre o campo linha em tx, né, não mexer. Mesmo quando a transformação toca no ponto, né, mexe nas coordenadas, a gente define a transformação a partir da transformação que mexe nas coordenadas, a gente define a nossa transformação desse modo. Então isso aqui garante sempre, como nós já vimos, a comutação da derivada e da variação. Então, a gente pode, só lembrando, vamos tirar a derivada aqui. Então, agora a simetria, agora partindo para a simetria local. Depois vamos discutir o que significa realmente, qual é o sentido que está por trás de uma simetria local, né? Não é só fazer ficar local e executar os procedimentos. Vamos entender o que significa. Então vamos lá. Então eu teria aqui a derivada temporal, fininha, vai ser o primeiro termo, vai ficar I, que é a carga, campo φ, derivada temporal do alfa, e a exponencial. Então aqui, né? Mesma coisa vai valer para a derivada espacial. Vamos colocar assim, então, derivada temporal quanto gradiente. Então fica claro que esse termo aqui está perfeito. Então, esse termo aqui estaria ótimo se não aparecesse aqui a derivada do parâmetro. Esse termo aqui está quebrando essa lei. Nós não temos que colocar isso aqui. Por claro, tudo vai valer para φ nosso, nós não vamos se preocupar. Então, a gente poderia pensar então a gente vai pensar o seguinte, a derivada, assim, a derivada temporal ou gradiente, assim, né? Isso aí vai valer tanto para φ quanto para φ. Vamos colocar por enquanto. Para φ, né, vai ser o termo I, vai ser o termo desejado, que é o termo exponencial. Mais o termo novo, né? Mais o termo extra. Então, esse termo aqui que é o termo que quebra, né,
faz com que esse termo aqui não seja invariante, porque se fosse só pelo primeiro termo, a fase de um cancelaria a fase do outro. Mas a gente está com um problema desse termo. A gente está percebendo que tem, né, esse termo aqui esse termo que é responsável por quebra explícita da simetria local. Vou deixar isso aqui para depois a gente mexer. Então, o que a gente pode fazer para remediar? Qual é o procedimento que se faz, né? Uma novidade para a fase. Eu estou só colocando as coisas em ordem para depois a gente fazer algumas discussões que às vezes ficam escondidas por trás dessa manipulação simples que a gente está fazendo. Então, o que a gente precisaria, o que seria interessante, seria se nós garantíssemos. Nós não temos como misturar esse termo com esse termo, a transformação desse não dá para compensar a transformação desse, porque nós vamos estar ligados sempre com gradientes de aqui vai ter sempre derivadas temporais e aqui nós vamos ter gradientes. Então nós vamos poder cancelar o que vem de um termo quanto o que vem de outro. O que a gente tem que fazer mesmo é que cada termo se autorregule se a gente quer que essa simetria permaneça no caso global. Então o procedimento usual de se fazer é a gente ver como é que a gente possa, o que a gente deseja então é sair, né, dessa derivada aqui, e passar para um novo conjunto de derivadas, que a gente chama de derivadas covariantes, né? De tal maneira que esse objeto aqui, esses objetos aqui, tenham a mesma lei de transformação do campo. A pergunta é, se eu puder fazer isso, eu estou resolvendo a minha questão. Se isso for possível, né, eu modificar, sem alterar esses termos, quer dizer, estender esses termos para uma nova modalidade de derivada, de tal maneira que, independentemente de ser essa derivada ou essa, a transformação de fase é global. Isso significa, então, que se esse campo aqui tem carga Qφ, ao atuar com esse objeto em cima desse campo, eu mantive a mesma carga. Então, esse objeto aqui, essas derivadas, esses novos operadores, eles têm que ter um caráter, eles são neutros. Porque se eles tivessem uma carga, se fosse um objeto que fosse mexer com a carga Φ, aqui poderia aumentar a carga de uma unidade, né? Então eu mexeria desse fator aqui. Mas se a gente quer manter essa química, e é por isso que se chama derivada covariante, é porque nós queremos que esse objeto aqui tenha a mesma transformação que o campo. Então a derivada transforma-se da mesma maneira que o campo, por isso que ela é covariante com o campo, ela varia da mesma forma que o campo. Então esse objeto aqui tem que ser um objeto neutro, não pode mexer na carga, senão alteraria esse fator exponencial. Então é o que a gente está pretendendo. E a ideia que a gente tem aí então vamos tentar modificar isso aqui, quer dizer, o único jeito, o que eu poderia pensar, o que está me sobrando aí? O que está me sobrando aí são termos de derivada temporal de alfa e termos de gradiente de alfa. Então eu deveria ter possibilidade de absorver alguma coisa em cima desse campo, em cima desse parâmetro. Vamos só colocar um raciocínio à parte aqui, tentando fazer assim a construção, a gente não ficar totalmente no ar, bota isso e resolve o problema. Vamos pensar o seguinte, imaginemos, nós estamos no espaço-tempo tridimensional. Vamos pegar um campo vetorial. Então nós já vimos, nós já tínhamos visto aí anteriormente, né, que quando a gente está trabalhando com as representações do grupo SO3, nós temos as representações de spin 0, que é o escalar, a representação de spin meio, que é o férmio, e a representação de spin 1, que é um campo vetorial. E aqui no campo vetorial, desse campo aqui, eu só posso tirar gradiente.
desse campo aqui também, eu só tiro o gradiente. Agora, desse campo aqui, nós podemos tirar divergência rotacional. Então, no campo vetorial, a gente pode pegar dele a parte longitudinal, a gente já tinha visto, pode pegar dele a parte transversa. Então, esse campo aqui já tem, ele oferece para nós, do ponto de vista das representações espaciais, né, do grupo espacial, ele oferece para nós a possibilidade de eu extrair componentes que são componentes irredutíveis. Quer dizer, a partir desse vetor que eu construo um escalar, ou a partir desse vetor que eu construo um outro vetor que é independente dele. Então, esse vetor aqui é a parte longitudinal, esse vetor aqui é a parte transversal. Só essa informação. Suponhamos que a gente queira colocar assim, e aí nós aprendemos que os operadores que fazem essas projeções são o operador ômega. Então, o operador ômega, ele atuando, né? Quer dizer, se a gente pegar o ômega, atuar no A, isso aqui dá para nós o A longitudinal. Essa equação aqui significando o seguinte, né? A longitudinal, componente I, dI, dj, sobre Laplaciano. Essa componente aqui, a gente já tinha visto, a gente tinha feito o teorema de Helmholtz, né? Ela é justamente a parte de divergência, a parte longitudinal. E a gente tem a parte transversa, onde a gente usa o operador θ. A gente escreve geralmente desse modo assim, né? Θ, IJ, onde θ todo mundo já estava lembrado do que é. Então vamos fazer o seguinte, só para a gente lembrar que o que acontece, aonde é que a gente pode buscar algum tipo de apoio, né, algum tipo de subsídio para pensar em algum campo que possa absorver essa parte indesejada, né, a parte indesejada que está aqui dentro da transformação φ, que é a parte que tem o gradiente ou a derivada temporal dessa função aqui que está impedindo que a gente construa os invariantes a partir daquelas derivadas. Então, se a gente imaginar a seguinte situação, suponhamos que eu tenha, quero descrever o seguinte problema. Eu tenho um campo que descreve propaga, uma equação de propagação livre no vácuo, campo estático no vácuo. Então, vai satisfazer essa equação do Laplaciano. A gente sabe que essa equação aqui, vou pegar um campo φ, Laplaciano de φ, essa equação, eu acho que essa aqui é a Laplace, né? A equação de Laplace, né? Então ela é uma equação homogênea, né? Então ela está descrevendo que esse campo aqui é não trivial, dependendo das condições de contorno que ele tem. A gente pode ter soluções não triviais. Está descrevendo, então, um campo que tem soluções estacionárias. Se eu quiser pegar um campo vetorial com esse tipo de solução, suponho que eu pegue um campo, mas que esse campo vetorial tem a sua parte transversa. Tem duas possibilidades. Vamos pegar a parte longitudinal do campo e vamos aplicar esse operador. Se eu pegar, então, a pergunta é, se eu tiver um campo que satisfaz um campo escalar, um campo vetorial, a parte longitudinal dele satisfaz a equação de Laplace. O que isso aqui estaria dizendo para nós? Isso aqui estaria dizendo para nós o seguinte, Laplaciano, aqui eu teria dI, dj, sobre Laplaciano, AJ igual a zero. Esse termo aqui vai com esse, então a gente teria uma equação que estaria me dizendo o seguinte, o gradiente do divergente do A é igual a zero. Se o gradiente do divergente do A é igual a zero, isso aqui está me dizendo que esse campo tem gradiente nulo, então está me dizendo que o divergente do A aqui, ele deve ser uma constante. Então, vamos fazer isso aqui, uniforme, né? Então, eu teria uma divergência, esse objeto aqui seria constante, né? Porque isso aqui é ddx desse objeto, ddx ddz. Se a gente pegar a componente transversa, a gente vai ter uma situação semelhante. Vamos lá, a componente transversa desse campo, ela vai ser Laplaciano, e aí o operador transverso é delta IJ menos DI dj sobre Laplaciano atuando no AJ. Então, qual é a consequência que a gente tira daí? Daqui a seguinte situação. Laplaciano
de AI menos DI, DJ, AJ igual a zero. Vamos pensar que esse laplaciano aqui é DJ. DJ, né, é derivada em segunda espacial. E aí a gente pode fatorar esse DJ aí. DJ do DJ aí menos DI AJ. Mas esse termo que a gente sabe o que é. Esse aqui é o rotacional. Então isso aqui vai me dar epsilon J de kappa DI na kappa, né? Posso escrever assim. Epsilon J de kappa, rotacional de A, corrente kappa. E agora eu tenho DJ disso aqui, vai dar rotacional do rotacional de A igual a zero. Essa equação aqui, ela está me dizendo que rotacional do rotacional de A é igual a zero. Então essa situação aqui é menos restritiva do que aquela, porque essa equação está dizendo que o rotacional de um vetor é zero. Mas se o rotacional de um vetor é zero, isso significa que esse vetor aqui seja constante. Significa que esse vetor aqui pode ser escrito como gradiente de alguma coisa. Quer dizer, o rotacional sendo zero, esse campo aqui, esse objeto eu posso chamar aqui de um B, né? Quer dizer, eu posso escrever isso aqui, rotacional de B igual a zero, não necessariamente significa que esse campo é constante. Significa que a parte, né, tem a parte transversa, o rotacional disso sendo igual a zero, significa a parte transversa dele igual a zero. Aqui não. Naquele outro caso, a gente elimina tudo, divergente de A perde significado. Mas esse campo aqui não, esse campo rotacional de A, apenas o rotacional dele é zero. Então, essa situação aqui pode ser uma situação interessante para nós. A gente poderia, e ao mesmo tempo, essa situação dá para nós que essa equação aqui seria invariante sobre essa condição aqui. Gradiente aqui de uma função θ, não importa. Então, eu poderia pegar aqui uma função arbitrária e jogar aqui, e essa equação fica invariante. Então, essa equação aqui, ela tem embutida dentro dela um princípio de invariância que é ligado ao que a gente chama de simetria de Cayley, simetria de Gay, mas é no fundo o gradiente de um escalar. Então, essa equação, naturalmente, ela traz uma invariância. Ela introduz uma invariância. Ela não é trivial. E essa invariância é bastante conveniente para nós, porque com essa invariância a gente consegue modificar esse campo sem alterar essa equação, que é a equação dele, a equação de campo muda, o campo muda, mas eu tenho a chance de jogar em cima dele esse gradiente aqui, que é um pouco a situação que nós temos aqui. O que nós estamos precisando jogar fora aqui nesse termo, né, era pegar a parte espacial, que a gente estava precisando aqui, era quando a gente pegou essa gradiente não, era, teria aqui, vou botar aqui os termos logados. O primeiro, que é o termo normal dele, mais o termo extra, que é o termo win. Então a gente fica com o que a gente gostaria de ter, quer dizer, a gente fica com o que a gente gostaria de ter, mas tem esse termo aqui. Então o que a gente está observando é que esse termo aqui, talvez, né, eu consiga colocar isso dessa forma, onde esse termo aqui, olha, ele está mais ou menos já indicado por isso aqui. Quem sabe esse objeto aqui não poderia estar fazendo um papel, né? Isso aqui seria alguma coisa que estaria ligado ao A. Aqui aparece o gradiente de um alfa, né? E eu sei que essa transformação, uma equação desse tipo aqui, de um campo vetorial, que seja um campo vetorial transverso,
ele naturalmente pode absorver o gradiente de um escalar. Então, a indicação aqui seria, então eu posso mexer nesse sistema, eu vou introduzir, posso fazer essa simetria ficar local, introduzindo um campo que seja capaz de absorver esse pedaço aqui, e esse campo teria que ter uma natureza intrinsecamente transversa por causa daquela equação com aquela simetria, por causa daquela transformação de simetria. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente propõe, aí a proposta, né? Francamente falando, essa é a construção padrão, é a construção que a gente encontra nos livros textos, é a construção, basicamente a construção de Young Mills no paper dele de 54. Eu não gosto, geralmente eu não faço assim, não gosto, mas eu estou apresentando da maneira tradicional. Depois, na próxima aula, a gente faz da maneira que é mais construtiva, a maneira mais, como o Salão fez. Eu acho mais interessante do que essa maneira aí mais, essa maneira muito geométrica, vamos dizer assim. Mas a gente está aí, eu estou tentando até ser menos geométrico possível, eu estou tentando ir na base da analogia. Então, nós temos o que está quebrando a simetria de Gauge é exatamente aquele termo que tem o gradiente de alfa. E eu sei que esse gradiente de alfa que fica pairando aí no ar, ele pode ser direcionado como uma transformação de um campo vetorial. Então, talvez ao fazer a simetria ficar local, o que está quebrando essa simetria é um gradiente de alfa, mas se eu trouxer para o formalismo, né, se eu trouxer para o sistema um campo vetorial, esse campo vetorial é capaz de se juntar com esse gradiente e resolver o problema que a gente tem. E a gente vê que esse problema que a gente tem, que está quebrando a simetria de Gauge, é exatamente esse termo. Mas esse termo aqui é exatamente o termo que pode ser absorvido pelo campo vetorial. Então, a proposta que a gente faz seria essa aqui. Sair dessa situação usual e agora, no caso da simetria ficar local, a gente introduz um novo, vamos ver por que esse operador é chamado também operador de derivada. Porque o fato de eu vou definir esse objeto assim, gradiente de alfa, vai ser a minha derivada inicial, mais, vou colocar aqui alguma coisa que vai ser I, que o que eu espero é que esse termo, esse objeto aqui, ele possa dar conta desse objeto aqui para nós. Então, eu estou fazendo essa proposta. Oi? Quer dar conta de subtrair? Vamos ver. A gente vai acertar isso. A nossa proposta é essa aqui. Então, cai do céu? Não. Cai do céu no sentido de que eu sei que um campo vetorial transverso, ele consegue absorver algum gradiente de um escalar que está sobrando. Ele tem uma simetria, um campo vetorial transverso, ele tem uma equação de campo livre, né? Quando ele é livre, ele tem essa equação de campo, por equação de Ampère máximo, tá? Rotacional de B igual a zero. Então, tem essa equação do campo livre, e essa equação ela automaticamente absorve o gradiente de um escalar. E o gradiente de um escalar é alguma coisa que está sobrando aqui. Então, a gente adota, vamos dizer assim, esse ponto de vista aqui, e vamos ver, então, o que eu quero no final de tudo? Eu quero que esse cara aqui seja tal que essa equação aqui seja válida. Então, eu quero que tudo isso aqui é feito de tal maneira que esse dφ', que na verdade é o gradiente do φ' mais I que φ', a linha, tudo linha, esse campo bem claro precisa se transformar, isso aqui seja para nós, eu vou impor essa situação aqui. Eu quero que essa derivada seja tal que a lei de transformação dela seja essa. Eu estou introduzindo isso justamente para que isso aqui venha a acontecer. Agora a gente vai ver o sinal aí, tá, Alexandre? Então, vamos ver o que esse campo aqui, presente aqui, pode resolver em termos dessa situação aqui. Muitas vezes, eu vou dizer assim, isso aí é uma maneira, talvez, para quem nunca viu, todo mundo já olha, de alguma forma já teve uma relação com isso, mesmo na mecânica quântica, né? Quando a gente acopla partículas carregadas na equação de Schrödinger como
campo externo, que tem a simetria de calibre, mas basicamente o que a gente está aprendendo aqui é que às vezes a extensão de uma simetria, você tem um sistema, esse sistema tem um conjunto de simetrias. Você vai querer estender as simetrias desse sistema. Às vezes você não consegue estender a simetria do sistema sem introduzir novos campos. Então, o que está em jogo, o Dória, o conceito, né? O conceito que está em jogo, eu tenho um sistema, então esse sistema aqui tem campos, né? Tem uma certa dinâmica, tem uma certa simetria global. E aí nós vamos querer estender esse sistema aqui, para que esse sistema aqui tenha os mesmos campos, tenha uma dinâmica, mas ele tem uma simetria local. Ao trazer a simetria local, talvez eu precise trazer aqui novos campos. Então, muitas vezes a extensão de uma simetria, ela vai obrigar a gente não consegue fazer aquilo mantendo um conjunto de campos iniciais. A introdução de uma simetria local altera o teu sistema. Você precisa colocar novos campos, então você vai ter uma dinâmica alterada pela presença desses campos. É isso que esse tipo de sistema está ensinando para a gente. Então é um procedimento novo em que eu preciso ampliar o conjunto de campos. E aí o que a gente vai bater, quer dizer, para nós, a gente descobriu que o que perturba, né, que destrói a simetria global, ao ficar local, é esse termo. Mas a gente sabe, não, mas eu conheço dos meus estudos do grupo de variância, né, do grupo de isometria do espaço, do SO3, eu conheço que eu tenho uma representação em campo que pode justamente absorver. É um campo vetorial de natureza transversa, ele pode resolver esse problema. Então eu vou baseando nisso. Então a gente vai agora impor essa condição que a gente colocou aí. Deixa eu apagar isso aqui. Você está partindo quando você está derivado, se transforma na mesma forma que o campo? Isso. Você está querendo uma simetria global. Estou dizendo que quero. Não, a simetria é local. Isso aqui, senão não teria sentido aparecer isso aqui. Mas eu quero dizer que, do ponto de vista da simetria local, essa nova derivada se comporta como se a simetria fosse global. Ou seja, essa derivada, ela passa pelo campo. Isso que eu estou querendo dizer. Essa transformação aqui é local, esse alfa aqui está dependendo do x. Só que com essa nova modalidade desse objeto, quer dizer, com esse novo operador que eu estou definindo, que eu vou dar um sentido, vamos discutir o que é isso, o que eu estou fazendo exatamente aqui, eu estou dizendo que do ponto de vista desse novo operador, esse operador transformado, ele se comporta como se a simetria fosse local. Você está fazendo baixinho na simetria local, fazendo aparecer uma simetria global. Não, a simetria é sempre local. Eu estou falando, ela se comporta como se fosse, mas não é. Isso aqui é muito perdido, isso aqui não é zero, Mas quando eu crio esse novo operador aí, esse termo não existe mais, né? Pois é, mas o fato dele não existir não significa que ele é zero. Significa que ele pode ter sido absorvido por esse campo, que é o que acontece com o campo lá. Eu mostrei para vocês que um campo transverso ele pode absorver o gradiente do escalar. Então, quem sabe esse gradiente do escalar que está sobrando aqui, está pairando aqui, não possa ser incorporado por aquele campo ali. Então, quando você desenhou aqueles balãozinhos, escreveu simetria global, apontando para a simetria local. Isso aí é local. E simetria local com novos campos. A simetria deixou de ser global. Eu boto novos campos e ela deixou de ser local. Global. Ela é global? Ela é local. Ela deixou de significar. Ela deixou de... Quando eu boto um novo campo, eu estou sempre partindo assim. Estou sempre num cenário que tudo é local. Isso aqui não é zero. O fato disso aqui desaparecer, essa lei de transformação, é diferente dessa. Isso aqui, está totalmente na frente disso. Aqui não. Tem essa deturpação. Mas eu vejo que isso aqui, pode ser exatamente aonde entra esse campo aqui. Tá, então, só apresentar no final. O objetivo, a motivação. É ter uma simetria local. Para ter uma simetria local, o que eu quero? Eu quero que esse termo sempre cancele isso. Mas da maneira que está, não cancela. Porque quando eu colocar aqui linha e aqui linha,
vai aparecer gradiente de alfa aqui, vai aparecer gradiente de alfa. Então vai aparecer um termo cruzado, gradiente de alfa vezes isso vezes gradiente de alfa, e vai aparecer um termo gradiente de alfa escalar gradiente de alfa. Agora, se eu fizer isso, isso aqui é invariante. Então, se eu passar a trabalhar com isso, quando eu fizer uma transformação, esse cara aqui vai transformar totalmente com essa fase. Essa fase é local. Vai ter uma fase local, mas global. Global que eu digo assim, na frente de tudo, que fatora tudo. Vai ter a fase que vai ser produzida aqui, para esse termo, é exatamente a fase que vai ser produzida aqui. Então, cancela. Então, ao fazer isso aqui, nós não estamos dizendo que a simetria ficou global, ela continua local. Mas a transformação desse objeto é a mesma forma quando a simetria era global. Tá certo? Essa aqui é, vamos dizer assim, é o plot, é o enredo que está, o complôzinho que está sendo formado. É esse campo ele entra para fazer esse campo. Mas professor, invariante sobre 1, está dizendo que a botando Lagrange não tem uma simetria global, não é isso? A partir de uma simetria global, fiz a simetria ficar local, falei, perdi. Botou local, tudo perde, por causa desses termos aqui. As fases não se cancelam. Vão aparecer esses termos. Então eu falei, aí eu vou olhar só essa derivada. Como é que ela se transforma? Quando eu faço a simetria ficar do local, o que acontece com esse termo? Ele se transforma desse modo. Pode fazer assim. Transformada disso. É isso, mas esse termo aqui que destrói o que eu queria. Esse termo aqui não tem nada a ver com esse termo aqui, não tem nada a ver com esse. Então eu falo, mas beleza, eu sei que esse cara aqui pode ser absorvido por um campo vetorial. Então, se eu, ao invés de trabalhar com isso sozinho, eu trabalhar com essa combinação, pode ser que ao fazer essa transformação, esse campo aqui consiga absorver esse termo que a gente vai ver agora. E aí, para efeito de olhar a simetria, tudo se passa como se simetria fosse global. Como é? Vamos botar aqui, pessoal. Estou querendo colocar para vocês, então vamos seguir a risca isso aqui. A nossa prescrição é essa aqui. Vamos pensar. Então isso aqui significa, esse objeto aqui se transforma. Por que ele se transforma? Porque ele tem um A dentro dele, definido desse modo. Então, tem uma linha aqui. Isso aqui é a mesma coisa, aqui o D' do fininho. Quando era o gradiente, não. O gradiente linha é o gradiente não tem nada, ele não tem nada que possa ser transformado dentro dele. Ele é d vezes x e pronto, eu não transformo x, eu não transformo as coordenadas. Mas quando eu criei esse objeto aqui, esse objeto carrega um A, e aquele A lá dentro se transforma. Então, é isso que eu escrevi aqui, a transformada disso tudo aqui é a transformada desse objeto atuando nesse objeto. E aqui eu tenho esse objeto aqui. E aí aqui eu tenho esse objeto. Mas agora eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever φ em função de φ'. Posso colocar essa transformação inversa aqui. Isso aqui é o meu φ. Então eu vejo que a transformação, como isso aqui vale para qualquer função φ', né? Então, como se fosse uma função teste na frente desse operador, então eu tenho que esse operador novo que eu criei, ele vai satisfazer essa regra de transformação. Então essa regra de transformação aqui vai valer. Sempre que eu for criar, o que a gente chama de uma derivada covariante, a derivada covariante ela vai sempre ter universalmente essa estrutura de transformação. Deixa eu passar isso aqui. Então vamos lá. Então está do lado esquerdo. Do lado esquerdo está gradiente mais I que carga φ a linha. Do lado direito está gradiente mais I que φ a. Perdão.
aquela transformação. Então eu vi que eu impus, né, o que eu quero é isso aqui para mim é que é crucial, isso aqui é fundamental. Com isso aqui eu resolvo o meu problema, já entendi. Mas eu sei quem é esse cara. Então, reescrevi essa relação assim, e aí vi só quem é a transformação desse novo objeto que eu introduzi. Então, se transforma assim. Então, é claro que agora vamos transformar, vamos atuar com esse objeto aqui. Esse cara aqui atuando aqui vai dar dois termos. Vai dar o primeiro termo, que é menos I, que alfa, que φ. Gradiente de alfa, vezes a exponencial negativa, mais, isso aqui eu penso, observe que isso aqui é um operador, então ele tem que atuar em tudo que está à direita, como se tivesse uma função teste. Esse gradiente atua aqui, depois esse gradiente passa por aqui e vai atuar no que está à direita. Vem aqui. Aí essa fase vai bater nessa fase. Quando esse gradiente passar por aqui, ele vai atuar. Imaginar que tem uma função teste aqui, tem uma função teste aqui. Então, esse gradiente atua aqui, vezes F. Mas esse cara bate nesse, esse gradiente vai atuar lá. Então, esse primeiro termo aqui permanece, gradiente. E agora esse termo é multiplicativo. As fases se cancelam, fica aqui mais e que φ. É isso que nós temos aqui. Então, esse termo aqui cancelou esse termo aqui. E aí, claro, eu posso dividir tudo por I que φ, divido aqui por I que φ, divido aqui por I que φ. Então, eu fico com essa equação aqui no final do dia. A linha vai ser dividido por I que φ, vai ficar igual a A. E aí, esse I que φ aqui cancela esse menos I que φ aqui, então menos gradiente de alfa. Então, se ao mesmo tempo que eu fizer a transformação de fase local no φ, eu fizer simultaneamente essa absorção desse gradiente no ar, isso aqui acontece. Quer dizer, isso aqui é garantido se o φ' se transformar desse modo e o A' se transformar, como a gente deduziu ali. Então, essas duas transformações concomitantemente me garantem esse comportamento aqui. Então, eu realizei o meu propósito, que é, joga um campo A aí, que esse campo A ele vai pegar esse gradiente de φ que está pairando por aí, esse gradiente de φ meio despirocado que está rolando por aí, o campo A pega. E aí ele pode resolver o meu problema. Agora, claro, o que significa tudo isso? Isso aqui não passa de, como diz o Dória, de equações, né? A gente tem que botar a luneta daqui a pouco aqui. Vamos ver, vou colocar a lunetinha aqui. Mas tá lá. Aí então você percebeu que em nenhum momento, depois que eu declarei que eu quero a simetria ficar local, em nenhum momento eu voltei atrás, ela não ficou global. Apenas esse objeto aqui, ele recebe a simetria como se ela fosse global, porque essa derivada ignora esse cara aqui. Mas ela ignora por quê? Porque dentro dela tem um objeto novo, que é um campo A, que eu introduzi, que vai absorver justamente aquele gradiente de alfa que sobrava no final do dia. Então você resolveu o problema introduzindo um campo novo que vai caçar, né, aquele objeto indesejado. Agora eu vou tomar porrada. Fala aí. Fala aí. Filma ele. Tchau, por gentileza. Olha pra câmera, boneco. Fala aí, velho. Ataca, agora ataca aí. Tem muita forma, você tá feliz, né? Forma ele não ataca, né? O negócio é quando tem palavra, ele detesta poesia. É o único cearense que não é poeta. Mas que faz a gente rir, né? Sorria, Ceará, sorria. Vamos lá, tá bom? Então, parece que a gente começou a ver o fim, a luzinha no final do túnel. Um campo vetorial, isso aqui resolve esse problema. Eu posso fazer o seguinte, então a nossa receita vai ser essa. O nosso lagrangiano agora é local, a gente tratou desse termo, eu já fiz isso aqui, ó. Esse novo objeto, por que esse objeto eu vou estar chamando, por que ele tem um status de derivada?
Por que que ele deixou de ser uma derivada? Ele tem uma parte que é diferencial, mas tem uma parte que é multiplicativa, porque o A, né, vamos colocar isso aqui, então a gente tem que começar agora a ver por que que a gente sai chamando isso aí de derivada por variedade. Tudo bem, é um operador que atua em cima do meu campo. Legal. E esse operador, então a gente fez isso aqui, a gente passou. Então, isso aqui era no cenário global e agora eu fui para o cenário local. Então, a gente foi para o cenário local fazendo isso aqui. Eu criei isso aqui dessa forma. É o que eu tinha antes. Eu vou ter mais I, né? É mais, né? Mais I. G, introduzir esse termo aqui. Então, introduzir esse campo novo. Então, isso aqui é o meu cenário local. Agora, observe o seguinte. Essa derivada aqui, isso aqui, se pegar um produto de dois objetos, imagina que eu pegue um campo φ1, quer dizer, se eu pegar um campo φ1 e um campo φ2, isso aqui a gente sabe, então, é uma derivada, ela satisfaz a regra de Leibniz. Gradiente do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro gradiente do segundo. Isso caracteriza um operador de derivada. O operador de derivada é um operador linear e que satisfaz essa regra de Leibniz. Então, beleza. Agora, quando eu introduzir esse cara aqui, eu vou dar, tá certo, vai ficar o gradiente atuando aqui. Mas o que a gente observa? Quem é a carga que eu coloco aqui? Quem é esse parâmetro que eu coloco na frente desse campo? É exatamente a carga do campo φ. Esse campo aqui, ele tem essa carga. E essa carga que entra regulando esse acoplamento aqui. Se eu agora tenho, não um campo φ, mas eu tenho dois campos φ. Nesse caso aqui eu só tenho um, né? Mas suponhamos que eu tivesse dois objetos. O φ1 se transforma assim, exponencial de alfa, a carga Q1 vezes o φ1. E o φ2 se transforma da mesma maneira, mas com a sua carga. Não precisa ter a mesma carga. São dois campos distintos, sob a mesma simetria, tem cargas distintas em princípio. Então, esse produto aqui, se eu pego um campo tem uma carga, outro campo tem outra carga, o produto dos dois campos não é o produto das duas cargas, é a soma das duas cargas. Então, quem é a carga do produto φ1 e φ2? É Q1 e Q2. As cargas se somam, os campos se multiplicam, as cargas se somam. Então, quando eu for aplicar esse novo objeto aqui nesse produto de campo, eu não vou colocar aqui um Q, que eu não sei de quem é. Essa carga que acompanha o campo que eu introduzi, o campo que eu estou vendo, né, que é o meu campo de observação, é a carga dele. Então, nesse caso, esse produto aqui tem carga Q1 mais Q2. Então, eu vou colocar aqui Q1 mais Q2. Tá? E aqui, φ1 F2. E aí fica claro que quando eu distribuir essa derivada aqui segundo a regra de Leibniz, eu vou ter gradiente de φ1 mais IQ1 a φ1 F2. Então eu vou poder fatorar o φ1. Eu vou ficar exatamente com o D. Então isso aqui vai me dar esse termo aqui, vai absorver esse termo e vai me dar o dφ1 F2. Nós vamos ter isso aqui, dφ1 F2. E o outro termo que é φ1 gradiente de φ2, vai absorver esse pedaço. Ó, φ1 gradiente de φ2, esse φ1 fica aqui, ó, o Q2, A, Q2, esse aqui é exatamente o D grande do φ2. Então vai aparecer esse segundo termo, vai aparecer aqui como φ1 dφ2. Então esse objeto, por isso que ele é licitamente chamado de uma derivada, porque ele também satisfaz a regra de Leibniz. Porque as cargas se somam, e se somam de tal maneira que esse cara se combina com a carga Q1 e esse cara se combina com a carga Q2. Então, por isso que a gente chama essa derivada de derivada, a gente chama objeto de derivada.
Por que é derivada? Porque satisfaz a regra de lá. Ela tem a propriedade de ser uma derivada realmente. Segundo, por que ela é covariante? Covariante porque ela varia da mesma forma que o campo. O campo varia com uma fase única, que é essa transformação aqui, e a derivada vai variar exatamente. Vamos dizer, o D, né, o operador D de φ1 vai se transformar exatamente assim. O operador B de φ1, φ2 vai se transformar com E, I, Q, I, alfa, Q1 mais Q2, D, φ1, φ2. Então, essa derivada, ela se transforma exatamente como o campo sobre o qual ela atua se transforma. Ela segue exatamente o padrão desse campo. Então, por isso que ela é chamada de covariante. Ela vai junto com esse campo, ela varia junto com esse campo. E é derivada porque vai perder o caráter de derivada, que não vale a regra de Leibniz. Não, só lembrar dessa composição aqui. Quando eu introduzo esse objeto, o acoplamento do campo novo que eu introduzi, que é o chamado campo de calibre, né? Ele é calibre justamente porque ele que calibra aquele gradiente que sobra aí, ele que toma conta daquilo, mas esse acoplamento é feito com a carga desse campo que está aqui. Então, se eu tiver o produto de 3 campos, eu vou botar a soma das 3 cargas. Então, vai aparecer aqui Q1 mais Q2 mais Q3, e eu vou ter a regra de Leibniz. D φ1, φ2, φ3, mais φ1, D φ2, φ3, mais f1, f2, d f3, tá certo? Então é uma derivada legítima. Então, nesse sentido, e aí a gente entende que ela é uma derivada. E ela tem a mesma transformação que o campo, porque esse campo A é real, eu introduzi um campo real. E aquele parâmetro alfa é real. Então eu quero que o meu campo A absorva um parâmetro real. Então esse campo real ele é neutro, o campo real não tem carga, não tem fase nenhuma. Então ele é neutro sobre essa simetria. Isso só acontece para simetria abeliana. Sempre na simetria abeliana, o campo abeliano ele é neutro. No caso não abeliano, na próxima vez que a gente já vai introduzir Yang-Mills, o campo de Yang-Mills ele não é neutro. Então ele vai modificar. Vai ter uma novidade aqui. Eu quero chamar de modifica a representação. O campo não, então no caso não abeliano, o campo não abeliano, o campo de Yang-Mills ele é carregado. E é por isso que ele vai gerar auto-interação. Porque se ele faz a mediação da interação, mas ele também tem aquela carga, ele vai auto-interagir. Pois não, falei. Só para saber que a definição aqui de local que você está usando, só uma coisa. Você usou o A como um parâmetro que depende de X e de D, né? Ah, o A é um parâmetro do Lagrangiano, pode ser o meio, o alfa. É, X e D. No caso global, era independente de T e de X. Isso, no caso global é. É independente de X e de D. E do alfa. Global. Eu só quero entender aqui, como a gente passou, eu vi que ele é global porque o 1, né, é fase e fase que se cancela, tá? Aí, quando é que eu identifico que o Lagrangiano virou local? Eu olho por quê? É só para... Você olha para aquilo que Como é que substituiu a derivada usual. O que era gradiente virou T. Então, aqui, aqui dentro tem um objeto novo, que é o A. Então, esse A ele só está aí porque a simetria ficou local. Então, a presença da derivada covariante é a prova explícita de que você está diante de uma simetria local. Mas o que está garantindo no local? O alfa? É o alfa agora depende de T de X. O gradiente de alfa não é zero. O DDT de alfa também não é zero. O alfa depende de T de X. É isso que a localidade está aí. Então, o fato de que... O que significa isso? Quando você faz uma transformação global, significa que independentemente de T e de X, se você, num instante T, em uma posição X, transformar um campo, todo mundo vai se transformar junto. O que é uma transformação global? É isso aqui, ó. Esse campo aqui é a função de T e de X. Essa fase aqui, no caso global, esse alfa que não depende nem de T nem de X, então isso aqui é uma transformação que, feita num instante de tempo, numa certa posição do espaço, ela se repercute para todo o espaço. Então essa transformação ela é simultânea. No instante T que você fez ela num ponto X, todos os outros pontos X vão ver a mesma transformação. Agora, quando você tem essa transformação aqui, isso significa que em cada instante, em cada ponto, você pode ter um alfa diferente. Quer dizer, o alfa, a transformação feita num ponto, não precisa ser a transformação feita no outro. Então, você faz transformações que são localizadas na região. E se você está nessa região que é do espaço-tempo, por aqui, você faz essa transformação. O alfa tem um certo valor nessa região. Se você está numa região que é separada por uma distância finita desse ponto que você está aqui, você vai fazer a fase, quer dizer, essa rotação aqui vai ser diferente, porque o alfa daqui é diferente do alfa daqui. Então, em cada lugar, você faz uma rotação diferente.
Isso, por que isso, por exemplo, pode ser melhor? Por que isso aí chama uma nova física? Chama uma nova física porque você teve que introduzir um campo que antes não estava presente. Porque antes, quando isso aqui era independente de x, de uma certa maneira, você não está respeitando a causalidade. Você está dizendo que se você faz uma transformação num instante de tempo t, num ponto x, em qualquer outro ponto que esteja muito afastado desse ponto, você vai perceber a mesma transformação naquele instante de tempo t. Então, naquele instante de tempo t, uma transformação feita nesse ponto é a mesma feita naquele outro ponto. Você não está dando tempo dessa transformação, dessa informação de que eu mexi no campo num certo ponto e automaticamente todo mundo está recebendo essa informação simultaneamente, que é o parâmetro é um só. Então, numa teoria de campo local, e sobretudo se a gente está com uma perspectiva de ter uma física relativística, a gente espera que haja uma correlação, quer dizer, fazer a transformação aqui, depois de um certo tempo finito, a transformação é informada em outro ponto, então eu espero que quando essa informação dessa fase que rodou num ponto chegar no outro ponto, ela já seja uma fase diferente, ela vai chegar naquele ponto no instante de tempo posterior. Então é muito mais natural, quando você tem em vista uma teoria relativista, você esperar que a transformação de fase seja local do que global, porque se é global, porque se é local, você está dizendo que você fazendo um negócio aqui, automaticamente você não vai fazer a mesma coisa em todos os pontos. Você faz aqui. E aí você espera que depois de um certo tempo, essa informação chegue aqui. Aí o campo vai rodar aqui. Mas quando esse valor de alfa nesse ponto já é diferente, o campo, em vez de fazer disso, ele vai fazer disso. Então você vai poder fazer rotações diferentes de acordo com o ponto que você está. Então você está com um problema de transmitir informação. Então, o senhor passou de global para local. Isso. Mas aqui a gente tinha o espaço para botar não local. Isso. Tem espaço para colocar. Porque não local também o A dependeria só que de T e X, isso, né? Para tirar, não seria global. Global não significa não local, significa local ou não local. Global significa que é local no sentido de dependente de T e de X. Não significa que você quebrou a localidade. A gente pode colocar esse alfa independente de T e X não local também. Pode. Você poderia ter, agora você vai querer. Se você tem uma função não local, aí você tem um problema de interpretação. Porque a não localidade, ela implica numa violação de causalidade. Então você imagina o que é uma coisa não local? O que é um campo não local? Significa que o teu campo T, no ponto X, né, ele pode estar integrando, você pode ter alguma função aqui de X, de X', dizer assim, atuando no campo X', X'. Então, a não localidade, ela está dizendo que o campo num ponto pode estar dependendo do campo em outro ponto infinitamente afastado. Você não espera isso numa teoria de campo. O que você espera numa teoria de campo? Você espera que todo o teu lagrangiano dependa do ponto das derivadas do campo naquele ponto, ou seja, tudo do entorno. Você espera que seja tudo localizado. Você não espera que um lagrangiano apresente uma integral dentro dele, porque significa que o campo num ponto está recebendo informação do campo em outro ponto afastado dele, bastante afastado dele. Então isso quebra a localidade. Naquele instante você tem contribuição vindo de vários pontos do espaço. Tá, esses estudos de campos não locais de Moffat, isso quebra a causalidade? Você tem que reinterpretar a causalidade. Não só o Moffat, mas o Efimov, por exemplo, na Rússia, tem um grupo baseado em uma série de trabalhos muito bem feitos, assim, do grupo lá do Efimov, na década de 70 e na década de 80, em que eles tentaram dar sentido a uma teoria de campo não locais. Mas com o aprofundamento do estudo das teorias de Young-Mills e a questão da renormalizabilidade da unitariedade, essas teorias não locais, elas não são boas para você incorporar o conceito de não localidade numa teoria de Young-Mills. Na teoria de Young-Mills, quando você incorpora não localidade, você fura um aspecto importante da teoria de Young-Mills, que, por exemplo, é a renormalizabilidade e a propriedade de liberdade assintótica. Ou seja, numa teoria não local, você tem problema, por exemplo, para interpretar, para você usar Young-Mills para estudar o confinamento. Então, a física não local, ela pede uma outra visão. Você tem que ter outros cenários de interpretação. Não significa que esteja errado,
Mas é assim, não é muito fácil você colocar trabalho na comunidade, passar numa revista boa, trabalho de não localidade. Isso é uma questão muito debatida. Eu pensei que esse não localidade que você está falando era no sentido de não localidade pior, porque aquele pessoal Não, que trabalha com bonde e tudo mais, a não localidade deles não viola a causalidade. Não é a não localidade, aí a mecânica quântica não relativística, é diferente. Aqui não, a gente está pensando, quer dizer, eu estou falando de uma localidade que eu tenho em vista a uma teoria relativista. Não é a mesma localidade da mecânica quântica ordinária. Tá? Muito bem. Então, a ideia, né, dessa derivada, agora, o que significa, né, quer dizer, o que eu acho que a reflexão maior que a gente tem que fazer é por que a gente gostaria de ter uma simetria local. Não é um mero exercício, é global, faz ficar local, não é porque o eletromagnetismo também é local, que eu vou querer simplesmente, vou me inspirar no eletromagnetismo, não vou querer fazer ficar local. Não. Tem um princípio mais fundamental envolvido aí, que é o que você espera de uma teoria de campo. O campo é um objeto intrinsecamente local. O que você chama. O campo é uma função do espaço e tempo. Você tem um campo que depende, né, das coordenadas t e x. Esse objeto aqui é local. O que você espera? Construir uma descrição dinâmica para esse campo que só envolva derivadas temporais, derivadas espaciais. Né? Assim. Então, tudo teu é local. Você está estudando o campo naquele ponto e nas vizinhanças imediatas daquele ponto. Você está aqui. Depois você está num outro ponto aqui, você vai estudar o campo nesse ponto nas vizinhanças imediatas. Você só tem derivada. Você não tem, por exemplo, dentro de uma ação, você poderia ter uma lagrangiana, seria assim. Teu campo, vamos dizer assim, teu campo φ de tx. Aí aqui você poderia ter uma integral, o espaço todo, vamos dizer assim, integral em d, t', dx'. Aí aqui você tinha uma função, vamos dizer, f de t', x', e aqui você teria o teu campo φ de t', x'. Eu sei que seria um termo nitidamente não local, porque você tem esse objeto aqui definido no ponto px. Agora, esse objeto aqui, esse núcleo aqui, esse kernel aqui, está definido no ponto px, mas ele está recebendo contribuições, né, desse campo aqui no período x'. Se essa integral vale para todo o espaço, vai depender do suporte dessa função. Se essa função aqui for delta, né, se ela for um delta de t menos t' e um delta de x menos x', obviamente fica tudo local. Mas se essa função aqui não for uma função delta, ela tiver, por exemplo, pode ser uma gaussiana, etc., então, significa que essa integral, aqui dentro do ponto qx, eu estou recebendo contribuições do meu campo em outras regiões do espaço. Então, isso nitidamente é uma coisa não local. A não localidade está aqui. Agora, o operador de derivada é um operador intrinsecamente local. Está pegando tudo naquele ponto nas vizinhanças imediatas daquele ponto. Você pode pegar ali, sei lá, um laplaciano do φ, do tx, né? Pegar aqui derivada temporal segunda, laplaciano, está tudo em torno do tx. Então, esse é o termo local. Então, como a formulação de campo é uma formulação local, você espera que seja razoável você tirar informações, fazer suas medidas localmente. Eu vou medir localmente. Se eu estou pegando um campo que está distribuído no espaço o tempo todo, mas eu estou numa região do espaço, esse campo pode se expandir, pode se estender a todo o espaço o tempo. Mas eu estou aqui, eu monto meu laboratóriozinho aqui, eu estou um observador aqui. Eu estou observando as características do meu campo desse meu ponto de vista aqui. Então eu espero que eu faça as minhas medidas locais. Então é razoável você também poder fazer transformações que sejam locais, que você espera que as transformações locais sejam até mais interessantes. Porque se eu estou fazendo a minha medida aqui, você está aí, eu faço minhas medidas aqui, e aí eu vou me comunicar com você. Numa física não relativista, a velocidade é instantânea. O que eu fizer aqui agora, lei da ação e da reação, mexer aqui, você resolve lá na mesma hora. Mas se eu tenho uma física relativista, o que eu fizer aqui, eu vou precisar de um certo tempo para chegar ali. Quando você receber o resultado da minha medida, eu observei isso no meu campo, eu vou passar essa informação para você, essa informação vai chegar lá num time delay, num tempo posterior ao meu, dentro do meu referencial. Então, a tua medida, ela já vai depender, quando eu passar a informação para você, a tua função alfa de tx lá em você é diferente da minha.
Então você pode fazer uma transformação diferente no teu físico. Então é natural, quer dizer, a ideia de Young Mills, do paper original de 54 vezes, quem pegar aquele paper dele, né, o Young Mills, que é o Físico Review de 54, né, junho de 54, vocês vão ver que a introdução, praticamente a introdução, a seção 1 do paper, é motivando essas questões. Porque é interessante a gente transformar uma simetria que era global em local. Porque se um lagrangiano tem simetria global, por que é natural essa simetria ficar local? Aí vocês falam, mas nem todas as interações da natureza, nem tudo na natureza é global. O eletromagnetismo é local. Interação forte, interação fraca. Mas será que tudo? Então, será que... E se eu tiver uma simetria global, está errada? Qual é o problema de uma simetria global? Simetria global, o problema, não é o problema, a limitação dela é que ela é uma simetria não dinâmica. Ela é o espaço-tempo todo, porque tudo que você faz aqui agora repercute em todos os lugares e você não tem um campo portador. Porque por que você precisa desse campo A, na verdade? Por que esse campo A entra no na chamada derivada covariante? É justamente o papel do campo A, quando ele está aqui, ó, quando você olhar essa expressão, você vai ter um termo daqui que vai ter A está. E daqui, por exemplo, pode sair um termo que é gradiente de alfa. Por exemplo, são termos que saem. Outro termo que pode sair daqui, por exemplo, é o termo Aφ. Vai ter um A escalar A, Φ está Φ. Então, quando você introduz esse objeto aqui ele se acopla com o campo Φ. Então, ele modifica a dinâmica do campo Φ. Ele está trazendo algo novo para o campo Φ. Então, o papel da simetria local também é, esse campo aqui é o campo que vai fazer justamente a comunicação. Você faz uma medida aqui, e você quer enviar o resultado dessa medida para cá, esse campo aqui é que vai fazer a mediação dessa informação. Então, o campo, se você tem uma simetria, né, que tem se ela é local e ela tem esse campo, significa que esse campo ele vai fazer o papel da mediação da interação. Então, uma simetria global é uma simetria que não tem um objeto portador mediador dela. Ela pode definir uma interação sem um campo identificável para fazer a mediação da interação. No caso de uma interação estar associada a uma simetria local, significa que tem uma classe de campos que vão fazer a mediação da interação. Então, essa é a diferença. É tipo ação à distância. Oi? É tipo ação à distância. Isso. Você agora, quer dizer, quando você tem uma simetria global, é como se você tivesse uma ação à distância. Tudo é instantâneo. Lei da ação e da reação. Imediato. Quando você tem um campo, uma simetria local, não. Ela é que salva a física relativista justamente por isso. Porque você faz uma operação aqui, isso é propagado, e isso chega aqui. Quer dizer, esse campo mediador é quem diz, esse objeto e esse objeto, eles não vão ter uma força instantânea, eles não vão interagir instantaneamente. No momento que eu colocar esse objeto aqui, essa informação se propaga e vai bater nesse objeto. A interação vai se processar quando as ondas que foram produzidas aqui chegarem aqui. Essas ondas são, normalmente as ondas, quem vai carregar essas ondas é um campo de gauge, um campo mediador, quer dizer, é o fóton, vamos dizer assim. Na terceira lei de Newton, né, ação e reação são instantâneas, uma está na mesma direção e uma é oposta à outra. Significa que quando eu coloco esse cara aqui reage imediatamente. Numa física relativista, não. Quando esse cara emitir, vamos dizer, o sinal aqui, esse cara aqui já andou. Então, quando a informação desse cara chegar aqui, já não vai encontrar ele aqui, vai encontrar ele aqui. Então, se ele tiver que reagir, ele não vai reagir colinearmente. Você quebra a ação e reação. Para você remediar a quebra da ação e da reação, você diz, não, esse cara aqui emite uma onda. E essa onda aqui vai encontrar esse campo. Então, a interação foi substituída da noção de força pela noção de campo, que faz a interação. Agora não é mais a força instantânea, é um campo. Esse campo mediador, esse é o papel do campo de Deus. A interação que está local significa agora que você tem uma interação que se processa dessa forma. Um objeto aqui interage com outro objeto aqui, trocando um mediador, que é o campo A. Essa que é a filosofia que está em jogo. E fisicamente é muito diferente. Então, a gente tem vários exemplos de simetria global na natureza. Por exemplo,
O número leptônico, é uma simetria global. O número bariônico, é uma simetria global. Você não tem uma simetria apenas, você não tem um campo de gate associado a essas simetrias. Você tem um campo de gate associado a certas simetrias que são realmente forças fundamentais. As simetrias globais não devem